tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando para logo, logo a gente estar juntinho novamente, não é isso? Vamos estudar um pouquinho? Abram o livro de Ciências na página 80. Mas antes de começarmos a falar sobre a página 80, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre transformações irreversíveis. O que são as transformações irreversíveis? São aquelas que não podem voltar à sua forma anterior, à sua forma original. Vamos ver uns exemplos aqui. Olha só, as frutas. O que está acontecendo aqui com essas frutas? Elas estão apodrecendo, não é isso? Então, elas estão passando por uma transformação irreversível. Quando a fruta começa a apodrecer, ela não volta mais a ficar própria para o consumo. Ela vai se decompor até o final, ela vai apodrecer totalmente, tá bom? Então, isso é uma transformação irreversível. Ela não volta ao seu estado anterior, tá bom? O pão, olha aqui também, olha, essa partezinha verde, tá vendo? Ele já está apodrecendo, estragando-se, deteriorando, né? Os fungos e as bactérias já estão fazendo com que ele não esteja mais próprio para o consumo. Esse pão aqui não voltará mais ao seu estado anterior, ele não ficará mais próprio para o consumo, ele tem que ser descartado, tem que ser jogado fora, tá? E uma outra coisa, nos alimentos, tá? Aqueles alimentos que possuem água, os alimentos que ficam úmidos, eles têm mais facilidade, eles estragam mais rápido do que os alimentos secos. Por quê? Porque os fungos e as bactérias, eles preferem, vamos dizer assim, tá? Trabalhar em alimentos úmidos. Eles agem com mais facilidade nos alimentos úmidos, como a fruta. As frutas, elas possuem água, né? Elas são úmidas, por isso elas estragam muito mais rápido do que o pão que é seco, né? O pão, ele não é úmido, então ele tem uma duração, uma durabilidade maior do que as frutas. As frutas, elas estragam, né? Apodrecem mais rápido do que o pão, do que um biscoito, que são produtos secos, tá? Por quê? Os fungos e as bactérias preferem, tá? Eles têm mais facilidade em agir em alimentos úmidos, tá bom? Então, aqui, as frutas, o pão e aqui também, o ferrugem, né? Os materiais de ferro, né? Portão, os produtos que são de ferro, com o tempo, né? Eles vão se desgastando, vão perdendo o brilho, né? E vão ficando assim, pretos, que a gente chama de enferrujados. Esse prego aqui, quando ele passa por essa transformação, ele chega nesse estágio aqui, ele não volta mais à sua forma anterior, inicial. O prego novinho, brilhando, né? Então, aqui também tem uma transformação irreversível. Ela não volta mais ao seu estado anterior. Então, aqui, transformações irreversíveis são aquelas que não podem voltar à sua forma inicial, ao seu estado inicial, ok? Agora aqui, transformações reversíveis. As transformações reversíveis são aquelas que podem voltar ao seu estado, à sua forma inicial. Ou gelo.
Eu tiro o gelo lá do congelador, coloco em cima da pia, ele começa o quê? A derreter, não é isso? Agora, se eu pego esse gelo que está derretendo e volto com ele para dentro do congelador, ele vai se congelar novamente, ele vai voltar ao estado sólido, ele voltará a ser gelo novamente, tá? Então, o gelo passa por uma transformação reversível, que ele derrete, né? Ele vira água, mas se eu volto com ele para o congelador, ele congela de novo, ele volta a virar gelo de novo, então ele volta para a sua forma inicial. A mesma coisa, ó, é a água fervendo, né? A água quente. Se eu tiro essa água do fogo, né, e deixo ela ficar ali no lugar mais fresco, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltando a seu estado inicial, ela vai esfriando novamente, não é isso? Então ela volta para o seu estado inicial, que era a água na forma natural, fresca, não é isso? Então olha lá, transformações reversíveis são transformações que podem voltar à sua forma inicial, ok? Agora nós vamos lá na página 80. Transformações químicas. Como fica o açúcar quando é queimado? Olha aqui, ó, o açúcar aqui branquinho, e quando ele é queimado, lá quando a mamãe vai fazer a calda do pudim, lembra? Vocês já viram a mamãe derretendo açúcar para fazer a calda do pudim? Como ele fica? Olha lá, ele fica amarelado. Esse açúcar, ó, era branquinho, aí a mamãe queimou ele, ó, para poder fazer a calda. Quando ele fica dessa cor aqui, amarelinho, ele não volta mais para cá, ó, para o estado branco. Então, essa transformação aqui é uma transformação irreversível, ok? Neste capítulo, vamos estudar transformações. Conheceremos também alguns materiais que não existem na natureza. Eles foram inventados pelo ser humano a partir do domínio de transformações químicas. Para iniciar, troque ideias com os colegas. Por quais transformações os alimentos podem passar na cozinha? Ora, a mamãe vai lá no mercado e compra um pacote de arroz. O que acontece? Dá para comer o arroz daquele jeito? Do jeito que a mamãe chega com ele do mercado? Não. Ele tá o quê? Duro, não é isso? Aí a mamãe lava, prepara direitinho e bota ele para cozinhar, não é isso? Depois de cozido, ele tá próprio para consumir, não tá? O grão tá o quê? Macio, molinho. Então ele passou por uma transformação, não é isso? Essa transformação é irreversível. Aquele grão que foi cozido, ele não vai voltar mais para sua forma inicial. E agora vocês vão pensar em outros exemplos que acontecem aí na cozinha da mamãe de vocês, tá bom? Em uma folha, desenhe um alimento estragado. Como fica o aspecto dele? Então vocês vão desenhar e vão pintar. Lá, lembram lá na abertura da aula de hoje? Tinha lá os alimentos estragados, não é? E na última bolinha, você sabe de onde se obtém o plástico? Vocês vão pesquisar como se obtém o plástico, tá bom? E aqui é a opinião de vocês. Como seria o mundo se não existissem materiais como o plástico? Tá bom? Vocês vão escrever aqui embaixo, ok? Na próxima página é uma pesquisa, atividade prática. Não é obrigado a fazer, tá? Vocês podem lembrar do início da nossa aula de hoje, lá do que eu falei na nossa aula de hoje, terão condições de responder a perguntinha aqui, tá? Olha lá, ele pediu para colocar uma fatia de pão dentro de um saco, a fatia seca,
tá? Tirou lá do pacotinho e colocou dentro de um outro saco. E depois, em um segundo saco, uma outra fatia de pão, só que agora molhada. Essa fatia vocês vão colocar dentro do saco molhada. Então, é uma fatia de pão seca e uma fatia de pão molhada. E aí vão observar qual dessas duas fatias vai estragar primeiro. Lembra lá do início da nossa aula de hoje. Quem prestou atenção lá no início tem como responder aqui. Não é obrigado a fazer essa experiência aqui, tá bom? Não precisa fazer. Volta lá no início da aula e aí terão como responder isso aqui, tá bom? Um mundo de transformações. Vamos explorar transformações reversíveis e irreversíveis. Eu já falei lá no início também, lembram? Você já observou quantas coisas se transformam à nossa volta na medida em que o tempo passa? Algumas transformações podem demorar um longo tempo. É o que ocorre quando algo enferruja. Lembram do prego lá do início? Aquele botou a chave, ó. É também o que ocorre quando certos alimentos apodrecem. Outras transformações podem ser rápidas. É o caso do açúcar que vira caramelo ou do gelo que vira água líquida. Agora, vamos analisar essas transformações mais detalhadamente. Quando um alimento apodrece, seu cheiro fica forte e desagradável para nós. Sua consistência fica diferente e sua cor muda. Olha aqui a maçã. Olha como está ficando a maçã, ó, que está começando a estragar. Tudo isso é sinal de que a decomposição está ocorrendo. Esse fenômeno está relacionado à ação de seres vivos, a alguns tipos de fungos e bactérias, que são chamados de decompositores. Decompositores são seres que se alimentam de restos de coisas estragadas, coisas apodrecidas. No caso aqui, ó, a maçã. Eles começaram a trabalhar aqui nessa maçã. Eles começaram a se alimentar dessa maçã que está apodrecendo, tá bom? Com a umidade e temperatura favoráveis, a ação desses seres é maior. Foi o que eu falei lá no início, lembra? A fruta, ela possui água, então ela estraga com mais facilidade do que uma fatia de pão seco, né? A umidade facilita o trabalho dos fungos e das bactérias. Você já parou para pensar que a decomposição e a queima do açúcar são exemplos de transformações que não têm volta? Ou seja, elas são irreversíveis. O que foi decomposto e também o que foi queimado não pode voltar a ser como antes. Ou seja, a maçã, ó, que apodreceu, ela não vai ser mais própria para o consumo, tá? Ela não voltará mais para sua forma inicial, ok? Já o derretimento do gelo é uma transformação reversível. Se colocarmos a água líquida no congelador, podemos obter o gelo de volta. O mundo em que vivemos está repleto de transformações. Preste atenção ao que acontece à sua volta. Identifique transformações que ocorrem e reflita. Quais delas são reversíveis, ou seja,
podem voltar à sua forma inicial e quais são irreversíveis, não podem voltar à sua forma inicial, ok? Lá na página seguinte, na página 83, ele botou: leia com atenção a história abaixo. Depois escreva a fala da menina no quarto quadrinho e dê um título para a história. Então aqui é pessoal. Cada um vai dar o seu título para a história. Aí vamos ler aqui. A mamãe chegou, o papai, né? Aqui é o papai, chegou com o lanche da filha. Presta atenção aqui, ó, na data, ó. Sexta-feira, dia 1º. Aí ele falou: Maria, olhe o lanche para hoje. Que delícia! E deu a lancheira na mão da filha. A filha, ó, tava lá, ó, brincando, não é isso? Maria saiu apressada e esqueceu a lancheira. Ela ficou lá brincando, se distraiu. Na hora que estava lá para sair, para ir para a escola, ela saiu correndo e esqueceu a lancheira lá na mesa dos brinquedos. Lá na escola, na hora do lanche, ela conversou com a colega e pediu: você me dá um pouco do seu lanche? Esqueci o meu em casa. A colega, né, claro, pelo menos a sua lancheira já estará pronta para segunda-feira. Então, olha só, era uma sexta-feira. Ia passar sexta, sábado, domingo, só na segunda. Aí lá na segunda-feira chega a mamãe. Olha lá, segunda-feira, dia 4. Maria, onde está a sua lancheira? O que a Maria respondeu para a mamãe? Aí vocês vão completar aqui, ó. Cada um vai completar com o que acha que a Maria esqueceu, com o que acha que a Maria vai responder para a mamãe, ok? Aí, ó, a mamãe abriu a lixeira. Nossa, estragou tudo. Aí olha o que a Maria respondeu. Tudo não, mãe. A torrada ainda está boa. Lembram lá, ó, o que eu falei? Tinha maçã e a torrada. A maçã estragou, por quê? A maçã, ela contém água, né? Dentro, lá na sua composição, na sua formação. Ela tem a parte de água, então ela estraga com mais facilidade. A torrada, ela é seca, né? Então ela demora mais tempo para poder estragar. Lembram lá do início? Número 2. Depois de alguns dias, as torradas de Maria não haviam estragado, como o restante do lanche. Por que será que isso aconteceu? Por que será? Vocês vão escrever aqui com as palavras de vocês, tá? O que vocês entenderam? Por que será que a torrada não estragou? Vocês vão colocar aqui, ok? Na página seguinte, ele colocou lá: observe as imagens e escreva em detalhes o que aconteceu em cada situação. Olha aqui o prego. Como o prego está aqui? Qual é o estado dele aqui? Depois de um tempo, como ele foi ficando? E depois, ó, como ele terminou? Como ele ficou? Chegou lá no final. Vocês vão escrevendo aqui, ó, o que aconteceu com o prego, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó, são cubos de açúcar. Ó, o açúcar e aqui, ó, é o fogo. O açúcar aqui, olha como ele tá, ó. Depois, ó, quando ele vai para o fogo, olha como ele fica. O que acontece com o açúcar com o calor do fogo? Vocês vão escrever aqui, ok? A mesma coisa aqui, ó. Aqui é o copo, ó, com cubos de gelo. Aí, ó, com o tempinho, o que vai acontecendo com esses cubos de gelo? E depois, ó, o que aconteceu? Cadê os cubos de gelo? Tá bom? Vocês vão escrevendo aqui cada uma das fases, o que está acontecendo em cada uma das fases, ok? Depois, na página 85, número 4, ele botou lá:
As crianças deram sua opinião sobre as transformações da página anterior. Você concorda com o que cada uma está dizendo ou discorda delas? Escreva sua opinião no caderno e explique. Ou seja, vocês não estão com o caderno, não é? Então, vocês podem escrever aqui embaixo, tá bom? Aí, ó, a primeira criança disse: acho que as 3 transformações são irreversíveis. Essa criança está correta? O prego, o açúcar e o gelo. As 3 transformações são irreversíveis? Pensa aí. A menina disse: a transformação do gelo em água líquida também é irreversível. Pensa aí se ela está correta. Eu acho que deve haver algum jeito do caramelo voltar a ser açúcar. Tem, depois do açúcar derretido lá, ele tem como voltar a ser açúcar branquinho de novo? Pensa aí. E a última menina: todas as transformações rápidas são irreversíveis. Ela está correta? Essas crianças aqui estão corretas? Você concorda ou discorda dessas crianças? E o porquê pode escrever aqui embaixo, tá bom? Número 5. Observe as imagens de diferentes objetos que os alunos deixaram expostos ao relento a fim de ver quais enferrujavam. Ao relento quer dizer assim, no tempo, pegando sol, chuva, tá bom? Depois, converse com os colegas e esclareça a dúvida da criança, registrando suas ideias abaixo. A parte da conversa com os colegas a gente vai fazer quando nós retornarmos para a sala, mas vocês podem observar aí os desenhos e lembrando do que nós já conversamos até aqui, do que eu já falei até aqui, vocês podem escrever aí, tá bom? Aí, ó, a menina perguntou: será que todos esses objetos enferrujam? Então, vamos lá. Ó. Aqui nós temos um clipe, que é de ferro. Aqui nós temos um lápis. Essa parte aqui é de madeira. Só essa pontinha aqui que prende a borracha, que é de ferro. Aqui o apontador. Aqui dentro, ó, onde faz a ponta, é de ferro. Mas aqui, ó, esse azul, a parte azul, é de plástico. Então, olha só, o plástico, olha como tá, observa. E olha como tá aqui o ferrinho. Olha esse clips e olha esse. Olha esse lápis e olha esse. Então, ó, olha a pergunta da menina. Será que todos esses objetos enferrujam? Agora vocês vão pensar em tudo que eu já falei até agora e vão responder aqui embaixo, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e volto já já com a correção, tá bom?